Opa, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Professor Edson Marcon. Eu leciono no CEPROCAMP, Centro Profissionalizante de Campinas, Prefeito Antônio da Costa Santos, onde eu sou professor de Segurança do Trabalho. E eu criei justamente esse canal para poder trazer para os alunos, ou para quem é da área, né, informações importantes sobre segurança do trabalho. Então, sejam muito bem-vindos e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, clique no sininho para receber informações pertinentes, né, novidades ou assuntos relativos à nossa área. E vamos ao assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez eu vou mudar um pouco o tema dos nossos vídeos. Tá? Nós vamos falar sobre prevenção e combate a incêndios, mas especificamente eu vou falar sobre a parte de projetos de incêndio. Então nós vamos discutir bastante, né? Nós vamos falar sobre como você fazer um projeto onde você vai colocar toda a prevenção de combate a incêndio de uma edificação. Então, nós vamos partir da legislação até o projeto final completo, né, feito em AutoCAD, inclusive. Ok, pessoal? Então, é isso daí. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que, para todo início de projeto, nós temos que começar pelo decreto 63.911, do Estado de São Paulo. Toda a legislação que a gente vai falar aqui no nosso vídeo vai ser referente à legislação do Estado de São Paulo. Se você estiver em outro estado assistindo esse vídeo, agradeço até você, né? Mas se você for de outro estado, procure a legislação do seu estado e procure se adequar às coisas que a gente vai falar aqui. Então esse é o ponto de partida para a gente poder fazer o nosso projeto de prevenção e combate a incêndio. A sigla que a gente utiliza, né? Projeto de Prevenção de Combate a Incêndio, PPCI. Esse daqui é a parte inicial do projeto, né? A primeira página. Eu não vou entrar em detalhes da legislação como um todo, eu já vou direto no assunto que nos interessa, tá? Que é o capítulo 8. Tá? Então, o capítulo 8 começa falando das medidas de segurança contra incêndio. E lá no artigo 19, diz o seguinte: para efeito de determinação das medidas de segurança contra incêndio em edificações e área de risco, deverão ser levados em consideração a ocupação ou o uso. Ou seja, para que serve aquela edificação? O que nós vamos ter dentro dela? Qual é a ocupação dela? Qual é o uso dessa edificação? Outro fator importante, a altura. Então, a altura é um ponto importantíssimo para a gente definir no caso do projeto de incêndio. A carga de incêndio, que materiais que eu tenho dentro dessa edificação e qual é a carga de incêndio desses materiais? Quanto, né? Qual é o poder calorífico que, se esses materiais pegarem fogo, ele vai liberar? A área construída, o tamanho dessa edificação, a capacidade de lotação, ou seja, quantas pessoas eu vou colocar dentro dessa edificação. E também, finalizando, né, item 6, riscos especiais que porventura eu possa ter dentro desta edificação. Então, esses são os 6 itens, que são os 6 itens principais para a gente começar. É o pontapé inicial para a gente começar o nosso projeto. Então, nós vamos começar classificando a edificação de acordo com a ocupação. Então, quanto à ocupação. Então, nós dividimos em grupos. Então, grupo A. O grupo A, a ocupação ou uso do grupo A, ela é residencial. E nós temos as subdivisões, né? Nós temos as divisões. Nós temos o A1, o A2 e o A3. O A1 é uma habitação unifamiliar. Caramba, o que é uma habitação unifamiliar? São casas térreas,
ou sobrados, isoladas e não isoladas, e os condomínios horizontais. Então, se eu tenho um condomínio de casas, ele é grupo A1. Um sobrado, uma casa térrea, é grupo A1. Agora, o grupo A2, ele é de habitação multifamiliar. Quem são esses? São os edifícios de apartamento em geral. Então, eu tenho aqui a descrição da ocupação e exemplos, né? O decreto ele dá para a gente alguns exemplos de como a gente classifica. A3 é uma habitação coletiva. O que é uma habitação coletiva? São os pensionatos, os internatos, os alojamentos, mosteiros, conventos, com capacidade máxima de 16 leitos. Então, para caracterizar como A3, capacidade máxima dessas habitações é de 16 leitos. Saindo daí, nós vamos para o grupo B. O grupo B já é bem específico, serviço de hospedagem. Aí nós teremos B1 e B2. Então, quando eu tiver uma ocupação da divisão A3 com mais de 16 leitos, eu terei uma ocupação B1. Então, são hotéis e assemelhados. Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, albergues, casas de cômodos e a divisão A3 com mais de 16 leitos. B2, hotel residencial. Então, são hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos, inclui-se apart-hotéis, flats e hotéis residenciais. Esses são do grupo B2. Já o grupo C é do comercial. Então, nós temos C1, C2 e C3. C1, comércio com baixa carga de incêndio, caracterizado por empresas, né? Comércio de artigos de metal, de louça, artigos hospitalares e outros com baixa carga de incêndio. C2, comércio com média e alta carga de incêndio. Aí são edifícios de lojas de departamentos, são os magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros. E C3, shopping center. Então, shopping center é classificado como C3. Tá? Exemplo, eles deram aí o próprio nome, shopping center. Ok. Na sequência, né? D. O grupo D, a ocupação é de serviço profissional. Então, o D1 é um local para prestação de serviço profissional ou condução de negócio. Como exemplo, escritórios administrativos ou técnicos, instituições financeiras, que não sejam D2, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Cabeleireiros, centro profissional e assemelhado. E o que é o D2, então, que não são as instituições financeiras do D1? São as agências bancárias, bancos no geral. D3, serviço de reparação, exceto os classificados em G4. Então, a gente precisa, quando verificar, é D3, vamos ver lá o G4 que diz, para que a gente possa classificar corretamente. Então, lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros. E o D4 é o grupo dos laboratórios, laboratório de análises clínicas, sem internação, laboratórios químicos, laboratórios fotográficos e assemelhados. Agora, vamos partir para o grupo E. O grupo E é da ocupação educacional e cultura física. Então, E1, escolas em geral, primeiro, segundo grau, curso supletivo. Nós temos E2, escolas especiais, que são as escolas de arte, de artesanato, de língua, de cultura estrangeira, escolas religiosas e assemelhados. E3, espaço de cultura física. Então, é onde a gente ensina, né, artes marciais, natação, ginástica artística, dança, musculação e por aí vai. O E4, centro de treinamento profissional. Então, são as escolas profissionais,
as escolas técnicas em geral. E o E5 são as pré-escolas, creche, escola maternal, jardim da infância. E o E6, escola para portadores de deficiências, escolas para PCD, escola para excepcionais, deficiente visual, deficiente auditivo e assemelhados. Já o F, local de reunião de público. Então nós temos F1, local onde há objeto de valor inestimável, caso dos museus, por exemplo. F2, local religioso e velório. Então, igrejas, capelas, sinagoga, mesquitas, templos, cemitérios, crematórios, todos eles são F2. F3, centro esportivo e de exibição, arenas em geral, estádio, ginásio, piscina, autódromo, rodeio, todos com arquibancadas. Tem esse detalhe aqui. E4, estação e terminal de passageiro. Então, as estações rodoferroviárias, estação marítima, portos, metrô, aeroporto. Então, as estações no geral. F5, arte cênica e auditório. Vejam, é tudo onde eu tenho reunião de público, onde eu tenho circulação grande de pessoas. Teatros em geral, cinema, ópera, auditório, estúdio de rádio. F6, clube social, salão de festa. Salão de festa, os buffets da vida, né? Restaurante dançante, clube social, bingo, bilhares, tiro ao alvo. Vejo que tem bastante exemplos aí para nos ajudar. F7, instalação temporária. O que são instalações temporárias? São circos que vêm de vez em quando, os parques de diversão, feiras de exposição, feira agropecuária, rodeio, shows. Então, são aquelas ocupações que eles vêm, montam o circo deles e depois vão embora. F8, local para refeição, restaurantes no geral, lanchonete, bares, cafés, refeitórios. F9, recreação pública. Então, os jardins zoológicos, parques, são F9. F10, exposição de objetos ou animais, salões e salas para exposição de objeto animal. F11, as boates, né? Vamos lembrar aqui, né? Boate Kiss, casas noturnas, danceterias, discotecas e assemelhados. G, lembra do G4? Está aqui, ó. G, serviço automotivo e assemelhado. Então, G1, garagem sem acesso de público e sem abastecimento. São as garagens automáticas. G2, garagem com acesso de público e sem abastecimento. G3, local dotado de abastecimento de combustível. Então, onde tiver abastecimento de combustível é G3. G4, serviço de conservação, manutenção e reparos automobilísticos. G5, hangar. Então, são nos aeroportos. H, serviço de saúde institucional. O H1, hospital veterinário e assemelhado. H2, local onde as pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais. Então, esses são os asilos, os orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais, ok? H3, hospital e assemelhado, hospitais, casa de saúde, pronto-socorro, clínica de internação, ambulatório e por aí vai. H4, uma repartição pública, edificações das Forças Armadas e policiais. Então, por exemplo, a prefeitura, né? A prefeitura da cidade está aqui, é uma repartição pública. H5, local onde a liberdade de pessoas sofre restrições. São os hospitais psiquiátricos, manicômios, cadeia, onde as pessoas têm restrição de liberdade. O H6, clínico e consultório médico e odontológico. Então, o nosso dentista, ele está classificado como H6. E de indústria, nós temos 3 categorias. Vai depender do quê? Da carga de incêndio. Então, até 300 megajoule por metro quadrado é I1. De 300 a 1.200 megajoule por metro quadrado, I2.
e acima de 1.200 megajoule por metro quadrado, e 3. E aqui do lado nós temos, né, os exemplos, né, de que tipo de indústrias são essas. J, depósito de material incombustível, material que não pega fogo. J2, depósito com carga de incêndio até 300 megajoule. J3, depósito com carga de incêndio de 300 a 1.200. E J4, depósito com carga superior a 1.200. Veja que é bem semelhante com o anterior, só que o anterior é indústria. E aqui nós estamos falando de depósitos. K, energia. K1, central de transmissão e distribuição de energia, energia elétrica, subestação elétrica. L, explosivos. Então, o L é a categoria dos explosivos. Comércio de explosivo, onde vende os fogos de artifício, por exemplo, é L1. A indústria, a fabricação de explosivo, L2. O depósito, L3. E o M é uma categoria especial. Então, M1, um túnel. Um túnel a gente precisa fazer projeto de prevenção e combate a incêndio. M2, líquido, gás inflamável, combustível, né? Então, uma edificação destinada à produção, manipulação de gás inflamável, de combustível. M3, central de comunicação, uma central telefônica, centro de comunicação. M4, canteiros de obras. M5, silos para armazenagem de grãos. M6, floresta nativa ou floresta cultivada, é M6. E M7, pátio de containers. Isso aqui a gente vai encontrar nos portos, por exemplo. Então, essa é a classificação, né? Como as edificações são classificadas. Isso era a tabela 1. A tabela 2 vai classificar também as edificações, só que agora quanto à altura dela. Então, uma edificação tipo 1 é uma edificação térrea, onde eu tenho somente um pavimento. A edificação tipo 2 é uma edificação baixa, onde a altura é menor ou igual a 6 metros. Então, no máximo, 6 metros, menor ou igual. A grupo 3 é uma edificação baixa, média, altura, onde eu tenho a altura dela maior que 6 metros e menor ou igual a 12 metros. Tipo 4, média alta, onde eu tenho a altura maior que 12 e menor ou igual a 23 metros. A 5, mediamente alta, fica entre 23 e 30, e uma edificação alta é classificada como 6, onde a altura dela é acima de 30 metros. Agora, cabe a gente determinar como calcular essa altura. O que o bombeiro considera como a altura de uma edificação? Para o bombeiro, a altura vai do piso, do nível térreo, onde nós vamos, num plano de abandono, por exemplo, onde todo mundo vai sair do prédio, né, que seria na rua, até o último piso habitável. Então, eu tenho aqui uma edificação, onde eu tenho o piso do último andar dá 24,63 metros, o piso da laje 28,99 metros, e lá em cima da caixa d'água eu tenho 31,59 metros. De acordo com a análise do Corpo de Bombeiros, eles consideram como altura da edificação o último piso habitável. O que significa? Eu não terei pessoas na laje, habitando a laje. Eventualmente eu posso ter alguém fazendo uma manutenção, alguma coisa, mas ele não está habitando a laje, muito menos em cima da caixa d'água. Então, onde é o último piso habitável? O último piso, o último andar. Então, a altura da edificação é 24,63, porque é ali que eu tenho as pessoas. Então, é o último piso onde eu tenho pessoas pisando. Ok? Então, quando eu for considerar a altura de uma edificação, eu preciso verificar corretamente o último piso habitável. A tabela 3 classifica a edificação quanto à carga de incêndio.
Então, uma edificação de risco baixo, ela tem uma carga de incêndio de até 300 megajoule. Megajoule é a quantidade de calor que o material pode produzir quando ele está sendo queimado. Então, até 300 megajoule por metro quadrado é baixo. Médio, entre 300 e 1.200, e alto, acima de 1.200 megajoule por metro quadrado. A tabela 4, exigências para edificações existentes. Então, ela tem uma edificação antiga, que seguia decretos antigos, esse decreto aqui é 2018, né? Então, as edificações construídas antes do decreto 63.911 seguiam outras regras, às vezes algumas regras menos exigentes. Então, se for este o caso, nós vamos utilizar a tabela 4. O que a tabela 4 disse? Tá? Período de existência da edificação e área de risco. Qualquer período anterior à vigência do atual regulamento. Tá? Então, qualquer período anterior esse decreto, 63.911. Área construída. Então, ela fala, a área construída da edificação menor ou igual a 750 metros e ou altura menor ou igual a 12. Ou então, área construída maior que 750 e ou altura maior que 12. Em ambos os casos, nós temos que consultar a Instrução Técnica 43 do Corpo de Bombeiros. Ela vai falar para a gente sobre a adaptação às normas de segurança contra incêndio para edificações existentes. Bom, a tabela 5, ela vai dividir, ela vai mostrar para a gente as exigências de acordo com a classificação que nós fizemos lá na tabela 1 e a altura. Então, se a minha edificação tem uma área menor ou igual a 750 metros quadrados e a altura inferior ou igual a 12 metros, eu vou seguir essa tabela. E aí eu vou pegar a classificação. Então, eu tenho o grupo A, grupo B, né? Então, aqui eu tenho A, D, E e G. Eu pego essa tabela. Se a minha edificação for grupo B, eu vou pegar aqui. Se a minha edificação for um comércio, grupo C, vou pegar essa tabela. O que essa tabela diz para a gente? O que eu preciso ter na minha edificação? Então, vamos pegar como exemplo aqui uma edificação grupo A, uma residencial. Ok? A1, A2 e A3. Ela exige, é preciso controle de materiais de acabamento? Não, não é exigido. É exigido saída de emergência? Sim, eu preciso ter saída de emergência na minha edificação. Eu preciso ter iluminação de emergência? Sim, eu preciso ter iluminação de emergência. Mas observe aqui que tem um númerozinho 1 aqui. O que significa isso? Veja a nota 1. E o que diz a nota 1? A nota 1 diz, olha, somente para edificações com mais de 2 pavimentos. Então, se eu tiver uma edificação com mais de 2 pavimentos, eu preciso de iluminação de emergência. Caso contrário, não é necessário. Sinalização de emergência. Preciso? Sim, preciso. Extintor. Vou precisar? Sim. O decreto exige. Preciso ter brigada de incêndio? Não. Preciso ter gerenciamento de risco de incêndio? Também não. Preciso ter controle de fumaça? Também não. Então, esta tabela, a tabela 5, traz para a gente o que eu preciso ter dentro da minha edificação no meu projeto de prevenção e combate a incêndio. Bom, a tabela 6, ela é dividida pelos grupos. Então, a tabela 6A é para edificação com área. Deixa eu voltar lá. Com área, aqui, edificações com área menor ou igual a 750 metros quadrados. Na tabela 6, edificações do grupo A com área superior a 750 metros quadrados ou altura superior a 12 metros. Então, se a gente voltar para o nosso exemplo do residencial, eu tenho aqui, A1, A2 e A3.
os grupos o grupo residencial que a gente tem. Então, eu preciso de acesso à viatura. Se for térrea, vou precisar. Se a altura do prédio for menor ou igual a 6 metros, também. Então, aqui já entra a classificação com relação à altura da edificação. Então, para todos, eu vou precisar de acesso da viatura. Ou seja, é uma forma do Corpo de Bombeiros conseguir acessar a edificação. Eu vou precisar de segurança estrutural contra incêndio em todas as edificações, em todas as alturas vou precisar. Eu preciso de compartimentação horizontal ou diária? Sim, a nota 4 diz, deve ser atendidas somente as regras específicas de compartimentação entre unidades autônomas. A gente vai detalhar isso bastante lá na frente. Compartimentação vertical, preciso? Para casa térrea, não. Para edificação cuja altura é menor que 6 metros, preciso? Não. Para edificação entre 6 e 12, também não. Mas eu preciso para edificação entre 12 e 23. Nota 2, pode ser substituída por sistema de controle de fumaça. Então, ao invés de eu ter compartimentação, eu posso ter controle de fumaça que substitui essa exigência. Controle de materiais de acabamento. Não preciso aqui também não. Já vou precisar a partir de 12 metros. Saída de emergência. Vou precisar em todas elas. Brigada de incêndio. Vou precisar formar uma brigada de incêndio. Iluminação de emergência. Para todas eu precisarei de iluminação de emergência. Alarme de incêndio. Para todas eu vou precisar, mas tem a nota 3, exceto acima de 30, não tem nota 3. Então, até 30. O que diz a nota 3? O sistema de alarme pode ser setorizado na central junto à portaria, desde que tenha vigilância de 24 horas. Sinalização de emergência para todas as alturas, extintores em todas as situações, hidrantes e mangotinhos também em todas as situações. Então, aqui nós vimos para a edificação do grupo A. Mas se a edificação for do grupo B, eu vou pegar a tabela 6B e utilizar o mesmo critério. E ela vai até M. Okay? Eu não vou mostrar todas aqui, mas ela vai até M. Tabela 7. Exigências adicionais para ocupações em subsolos diferentes de estacionamento. Então, se você tem um subsolo que não é estacionamento, mas ele está ocupado para alguma outra atividade, você vai ter que observar a tabela 7. Então, ela fala assim, no primeiro ou segundo subsolo, a área ocupada até 50 metros quadrados, ocupação, todas as ocupações, qualquer uma, não tem exigência adicional. Mas, se nesta área de 50 metros quadrados for um depósito, eu vou precisar depósito individual com área mínima de 5 metros quadrados ou depósito individual com área de até 25 cada e detecção automática de incêndio no depósito. Ou então chuveiros automáticos ou controle de fumaça. Se a área for entre 50 e 100 metros quadrados, para as divisões F1, F3, F5, F6, F10 e F11, vou precisar do quê? Ambientes subdivididos com área até 50 metros e detecção automática de incêndio. Então, aqui traz as exigências para subsolos. Outras ocupações. Eu também tenho as exigências para outras ocupações. E entre 100 e 250 metros, somente para depósito, também as exigências, de acordo com a tabela 7. O anexo B do decreto, ele traz para a gente as multas quando a empresa, a edificação, não cumpre esse regulamento. O decreto 63.911 é chamado Regulamento de Segurança contra Incêndio, e se não for atendido o que ele determinou, que é o que a gente viu agora, ele pode ser enquadrado da seguinte forma. A minha edificação é deficiente com relação à prevenção e combate a incêndio.
Ou seja, o sistema ou medida de segurança contra incêndio que está instalado no todo ou em parte na edificação e que pode ser utilizado, porém não atende totalmente às especificações das instruções técnicas e normas. Existe o sistema, tem o sistema de proteção, mas ele é deficiente, ele não atende na sua totalidade o que as normas determinam. Inoperante, o sistema ou medida de segurança contra incêndio que está instalado na edificação, porém não funciona. Então é aquele sistema que você tem, mas não funciona. Então, vamos dar um exemplo lá do Boate Kiss, que eles tinham o extintor, mas o extintor já estava vazio, não funciona, estava inoperante. Inexistente. O sistema ou medida de segurança não está instalado. Não existe. Eu não tenho proteção contra incêndio. Então, também passivo de multa. Para a definição da infração, deve ser considerada a tipificação mais específica para a irregularidade. Eu posso ter uma mescla dessas três aí. Então, qual que vai ser a multa? Vai ser a multa naquela que vai tipificar mais essa irregularidade. Tá? Normalmente, é a mais pesada. Okay? E aqui, então, as classificações das infrações. Então, nós temos, no grupo 1, as infrações leves, por exemplo, acesso de viatura deficiente quanto à localização ou às suas dimensões. Isolamento de risco deficiente. No grupo 2, são infrações médias. Elemento automatizado de compartimentação inoperante, saída de emergência inoperante. Grupo 3, são as infrações graves. Acesso de viatura inexistente, não tem como o caminhão do Corpo de Bombeiros chegar até lá. Isolamento de risco inexistente. Grupo 4, infrações gravíssimas. Realização de evento temporário sem a devida licença do Corpo de Bombeiros. Armazenamento, comércio, manipulação de explosivos em desconformidade com legislação. Então, o anexo B traz para a gente a tipificação das irregularidades que podem ser encontradas numa edificação com relação à proteção e combate a incêndio. Perfeito? Aqui, só para lembrar, o telefone do Corpo de Bombeiros no Brasil. Essa parte a gente vai encerrar por aqui. A partir dos próximos vídeos, nós vamos começar a introduzir os conceitos de projeto de combate a incêndio. Não vamos entrar na parte básica de combate a incêndio, né, definição de fogo, aquelas coisas todas, né, tipo de extintor. Nós vamos focar a parte de projeto de prevenção e combate a incêndio. A execução do projeto. Ok, gente? Então, agradeço a vocês pela atenção. Espero que vocês assistam os próximos vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, manda aí nos comentários. E lembrando, né, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir a página, né? Ajuda a gente aí a manter o canal ativo. Ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais!